Olá, graça e paz, mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando você estiver ouvindo essa mensagem, vocês sejam ricamente abençoados por Deus. O texto que nós vamos ler hoje está em Deuteronômio, capítulo 32, dos versículos 1 ao 9, e lemos assim: Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. É o cântico de Moisés. É um cântico profético e o Senhor mandou que Moisés cantasse esse cântico, né? Lá 31:19 diz assim, mandou que ele escrevesse: Escrevei para vós outros este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. O Senhor disse para Moisés: escreve esse cântico, e eu só li até o 9, mas ele vai até, ele tem, nossa, mais de 40 versículos, deixa eu ver exatamente quantos. Ele tem 52 versículos, é um cântico bem grande, mas nesse cântico, só esses primeiros 9 versículos, a gente vê assim que é o Senhor falando, então o cântico ia sendo cantado de geração em geração. Pergunta para o teu pai como é que foi. E lembrando que esse cântico, o Senhor mandou que Moisés escrevesse depois do povo ter dado a terra, depois de ter feito a divisão, cada um pegou a sua porção, a cada um foi dado. Então o Senhor está dizendo assim, para que Moisés faça que o povo lembre sempre da fidelidade de Deus. A partir do momento que o Senhor, antes de tirar o povo do Egito, porque ele fez a promessa antes, o Senhor cumpriu, tirou o povo do cativeiro, guiou pelo deserto, levou cada um a sua terra, deu para cada tribo a sua terra. Então, em nada o Senhor falhou com Israel. Ainda que, durante o trajeto, o povo falhou muitas vezes contra Deus. Desobedeceu, enfim, não foi fiel. Mas o Senhor, ele sempre foi fiel. E esse cântico está falando da fidelidade de Deus. Está falando do amor de Deus. O cântico no começo diz assim, lembra-te, para que os pais, os filhos vão perguntar ao pai, o pai vai dizer para o filho, né? Não é ele, teu pai, que te adquiriu e te fez, te estabeleceu. É para que os pais continuasse falando para os filhos, não deixasse que os filhos esquecessem
ou não soubessem o que aconteceu, olha, a gente mora nessa terra aqui, sabe como aconteceu? Sabe como que a gente veio morar aqui? Sabe quem deu essa terra pra gente? Sabe como é que foi? Sabe as batalhas que nós batalhamos, que nós não tínhamos condições de vencer? Mas o Senhor nos fez vencer para que a gente desapossasse um povo mau e, e viéssemos morar aqui. Então, e todo o cântico vai falando da fidelidade para que o Senhor pudesse usar contra eles. Então, vocês sabiam o tempo todo, vocês sabiam do que eu fiz com vocês, mas ainda assim, vocês escolheram me desobedecer. O cântico, ele é um anúncio das grandezas de Deus. O cântico é a história do que Deus fez por e para Israel. O cântico, ele é profético de como eles deveriam se portar para manter aquilo que o Senhor deu. O cântico mostra o amor, a bondade de Deus, que está sempre pronto para receber os arrependidos. O versículo 9 diz assim: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Embora Deus tenha dado terras para eles morarem, lembrando que esse cântico foi depois das terras serem demarcadas e cada tribo tinha a sua terra. Mas no versículo 9 só diz assim: a porção do Senhor é o seu povo. Tudo que tem nesse mundo foi o Senhor que fez. Toda a natureza, toda a terra, toda a água, enfim, tudo foi o Senhor que fez. Mas nada é tão importante para o Senhor do que nós, o ser humano. E hoje em dia, 2024, novembro, a gente tem visto assim, de uma maneira assim avassaladora, como a vida humana está sendo desvalorizada. O próprio ser humano desvalorizando o ser humano. Isso é tão diabólico, gente. É tão diabólico, é o diabo de uma maneira bastante sutil, que a meu ver já não é nem tão sutil assim, antes foi mais sutil, mas ele desvalorizando aquilo que é mais importante para Deus. Porque destruir a natureza machuca Deus, claro, mas machuca Deus menos, vamos dizer assim. Destruir a natureza, se o diabo sair explodindo tudo, causando maremotos, terremotos e fazendo, né, muitas coisas com a natureza, vai nos atingir, por quê? Porque vai nos prejudicar no alimento, vai nos prejudicar na nossa vivência. Mas quando ele toca diretamente em nós, ele sabe que o homem, que o ser humano é a menina dos olhos de Deus. Mas ele nos atacar tem um efeito, mas é um efeito assim menor. Mas o que ele fez? Ele foi criando filosofias, ele foi criando culturas para que nós mesmos, seres humanos, nós mesmos, tivéssemos avesso pela vida humana, porque o ser humano agora, ele é dividido por grupos, por grupos. Então aquele grupo só vê o seu grupo. Não é nem que tem cuidado, porque não tem cuidado, não tem zelo, não tem amor, não tem apreço. Mas o outro grupo, só que o outro grupo não é interessante, o outro grupo está errado. Só que o outro grupo é ser humano também, é humano. E hoje se criou uma cultura que a vida humana, ela não tem tanto valor assim. E quem faz isso é o próprio ser humano, não atentando ele, que ele está se autodestruindo, se autodesvalorizando. E o Senhor fala que a terra para ele deu terra para a gente morar, porque ele sabe que nós precisamos morar. Mas o coração do Senhor, vou dizer assim no nosso linguajar, o chamego do Senhor, somos nós, os seres humanos. Então, por mais que o ser humano desvalorize um ao outro, por mais que alguém te desvalorize, não pelo
que você é, porque às vezes você tem tanta coisa, tantas conquistas, mas mesmo assim as pessoas à sua volta te depreciam. Saiba que o Senhor nunca, nunca, nunca vai te depreciar. Ele nunca vai te desvalorizar. Não pense que Deus olha para você, trata você como as pessoas, o outro ser humano está te tratando, te desvalorizando. Quem sabe você se tornou alguém que nem parece mais alguém, parece até um algo. Mas saiba que o Senhor, Ele te ama, Ele tem um apreço tão grande pela tua vida e Ele quer te resgatar para te trazer de volta para ser alguém, para deixar de ser esse algo. Deus, Ele não colocou um rótulo em você, Ele não fez de você uma coisa. Lá em Gênesis, lá no começo, Ele fez o homem, soprou nas narinas do homem. Ele deu o melhor dele para o homem. E não parou por aí. Quando o homem caiu, ele continuou dando o melhor. Deus Jesus falou, eu já dei o melhor uma vez, o fôlego de vida, eu vou dar de novo. A redenção, a oportunidade de não morrer eternamente. Ele deu Jesus para morrer na cruz. E ele não te deprecia, ele não vai te rejeitar. Todos aqueles que vão a Cristo, ele não lança ninguém fora. Não importa a maneira como você está. Não importa se você, como humano, está tão degradado, está tão deformado, até externamente. Você mesmo se deformou. E talvez o inimigo olhe para você e te acuse e fale, olha para você, olha o seu estado. Você tem coragem de ir até Deus? Deus é tão santo. Olha como você está. E você vai ter coragem? Tenha coragem. Tenha coragem e vá. Porque se você for, o Senhor não te rejeita. Ele não vai colocar o dedo na tua cara. Ele não vai apontar os teus erros. Ele vai ver o teu coração arrependido. Para os homens, o que importa é o que você tem. Ou o que você teve e agora não tem mais. Para os homens, o que importa é aquilo que você pode dar para eles. Prazer, coisas materiais. Mas o Senhor, Ele não. Isso para Ele não tem valor nenhum. O que o Senhor quer de você é um coração arrependido. Só vá para o Senhor arrependido. Não importa se com muita força, com pouca força, sua fé está só. Não fique esperando a sua fé ficar gigante, porque ela não vai ficar gigante. Pegue esse impulso que você tá, eu preciso ir. Pega o seu impulso e vá até o Senhor. Porque Ele não esqueceu de você. As pessoas podem ter esquecido de você, mas Ele não esqueceu. O Senhor mandou Moisés escrever aqui o cântico para que ficasse sendo cantado, para que fosse lembrado quem é Deus. Quem é Deus? É como se o Senhor dissesse para Moisés, o povo não pode esquecer de quem eu sou, porque quando a gente esquece quem Deus é, a gente se autodestrói. Que esse cântico possa falar ao seu coração e você lembre a quem você pertence. Você pertence ao Senhor. Quem sabe a sua mãe te consagrou na igreja, quem sabe um dia você se batizou. Mas você ainda é do Senhor. Você não é o que dizem que você é. Você não é isso em que você se transformou. Você é a essência de Deus. Você é o resultado do sopro de Deus, do melhor de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.